Bem-vindos ao Diálogos Espíritas. Hoje o tema é Deus, um tema com certeza de agrado e de curiosidade dos nossos ouvintes, uma vez que é a base e sustentabilidade de toda a fé, de toda a crença da humanidade ao longo da humanidade. Hoje temos com certeza o colaborador e amigo César Malinho, conforme temos vindo ao longo destes capítulos dos Diálogos Espíritas. César, este tema Deus é-te querido, é-te importante falar? Sem dúvida. Deus é o elo de ligação entre todos os princípios filosóficos da doutrina espírita e de outras. É um tema muito controverso e que tem sido alvo até de várias guerras pela ignorância humana. É um tema que tem vindo a ser também muito confundido e muito mal percebido pela humanidade, desde o momento, por exemplo, em que as religiões o confundem, por exemplo, com Deus, com Jesus, não é? E que na verdade são duas coisas completamente diferentes. Por acaso, no outro dia, falava com outro amigo que é ateísta e ele próprio portanto, não tinha dúvidas em relação à existência de Jesus, mas dizia-me que em relação a Deus que não sabia se existia, não fazia ideia, para ele não existe, não é? Como ateísta que é. E é muito curioso essa distinção e essa... Só que é assim, Pedro, se Deus não existisse, tudo aquilo que Jesus disse ficaria sem sentido lógico. Inclusive que todos os princípios filosóficos, espiritualistas, ficariam sem sustentação. Portanto, Deus, sem dúvida, que é a base e o elo de ligação entre todas as coisas, inclusive... Eu diria que Deus é um elo de ligação entre as religiões, não é, César? Entre as é uma das coisas que une as religiões, não que as separa. Sim. Eu digo as religiões monoteístas, claro, que ao longo da humanidade passaram de um politeísmo. Mesmo os politeístas que acreditavam em vários deuses, na verdade era um Deus só que na sua pequenez intelectual não conseguiam perceber a unicidade de Deus, não é? Mas mesmo aí o princípio de Deus estava presente nessas culturas politeístas. Repara, Pedro, eu tenho vindo a pensar sobre isto e sem dúvida que Deus é um princípio aceito por todas as civilizações, por todas as culturas, desde a mais alta antiguidade, por todas as etnias. Portanto, é um conceito não completamente compreendido, não é? Mas é um conceito e é uma intuição que a espécie humana tem em si. Isso deve querer dizer alguma coisa, não é verdade? César, e para ti, Deus realmente existe? É assim, quando eu era ateu, realmente eu dizia que Deus não existia. Hoje, baseado nos conhecimentos que adquiri, posso dizer que hoje muitas vezes me rio da minha ignorância e daquilo que eu dizia no tempo em que era ateu. Agora, uma coisa é muito importante distinguir, é que a existência de Deus ela tem que se basear em si na racionalidade, não é? Sem isso, teríamos apenas uma fé cega e fechada.
Um dos problemas das religiões é precisamente faltar-lhe esse, Esse mecanismo de. esse mecanismo racional, não é? Com Esse certeza. mecanismo aberto que permite dizer com tanta frontalidade, como disse o nosso mestre Allan Kardec, que a fé raciocinada encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E essa é que é a verdadeira fé, porque a fé baseada portanto, nos dogmas, não é? Porque sim, ou porque Deus quer, ou porque é um mistério, é uma fé construída em castelos de areia. Então, a fé tem que ser, a convicção profunda da existência de Deus tem que ser raciocinada. Por isso é que eu era ateu, como eu não encontrava, por exemplo, na religião católica, que foi a religião em que eu fui colocado no meio social, A grande maioria nem pessoas em a Portugal. grande maioria da população portuguesa, não me dava as respostas que o Espiritismo, que a doutrina espírita, me deu. E hoje eu digo que Deus existe, sim, não porque sim ou porque não, é? Mas porque, por variedíssimos motivos, inclusive que todo o efeito tem uma causa. Ora, o efeito é o universo, não é? É a vida. A causa só pode ser Deus. Ainda podemos dizer mais, que todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ora, se o São universo... duas frases realmente curtas e com tanta sabedoria, não é? Com tanta. Tão enriquecidas pelo efeito de racionalidade, da razão, de explorar tudo que a ciência até ao ponto deste momento nos pode responder em relação a esta temática de Deus, não é? Realmente são duas frases fantásticas estas que citaste. Sem dúvida que a filosofia e a ciência têm que andar juntas, não é? Com certeza. E andam, portanto, uma das razões que me fez ser espírita foi reconhecer no espiritismo, na doutrina espírita, essa racionalidade e essa razão, não é? De ser, esse não porque sim ou porque não ou porque Deus quer, mas porque sim, porque, não é? Claro. Ainda voltando ao tema Exato. da nossa, digamos, nossa formação, que foi católica, no fundo, depois seguimos e ouvimos muitas vezes os conceitos misturados de Deus, não é? Porque muitas vezes se mistura com o que o povo e a sabedoria popular nos diz sobre a Santíssima Trindade Católica, e eu fui criado precisamente nessa Santíssima Trindade. Exatamente, que é Deus, Jesus Teologia, não é? e o Espírito Santo. Ora, isso é totalmente impossível. Como é que nós podemos ser pais de nós mesmos, não é? Agora, esse Espírito Santo aí eu não sei quem é. Talvez seja o Banco Espírito Santo, não sei. Talvez, não sei se eles se referem ao Banco Espírito Santo, mas com certeza que deve andar algo em torno disso, não é? Porque visto que não é? Até hoje não está bem explicada essa questão do Espírito Santo. Piadas à parte, nós não queremos, atenção, magoar alguém, Não, claro que não é? suscetibilidades, não é? Ferir suscetibilidades, não queremos de todo ofender alguém. Respeitamos, aliás, eu acreditei sempre pela explicação que me deram, até realmente, tal como tu, César, investigar os porquês e as explicações em várias religiões, em várias doutrinas, e realmente a doutrina espírita foi a que mais me explicou todos os fenómenos. E claro que somos suspeitos para defender a causa que estamos a defender, mas não queremos deixar, como é lógico, neste diálogo espírita, de dar a nossa experiência pessoal. Mas, Pedro, pensa comigo. Portanto, repara, se não fosse o Deus apresentado
da forma como é apresentado na doutrina espírita, eu continuaria a ser ateu. Portanto, se por aí eu sinto-me completamente à vontade para defender isto, não é? Que estamos a defender, não é? Com certeza. Porque senão eu não estaria deste lado, não é? Estaria do outro lado, do lado ateísta. Porque eu não posso aceitar um Deus que eu não compreendo. Repara bem a palavra, compreendo. Mas também, de facto, existe uma trindade, várias trindades universais. Não a Santa Trindade, não é? Da religião católica, que nós respeitamos a religião em si, nós combatemos as ideias, nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias erradas. Ora, a Trindade Universal, uma das Trindades Universais, sem dúvida que é Deus, o Espírito, que é o que nós somos, e a matéria. Portanto, esta é que é a verdadeira ou a principal Trindade Universal, não é? O resto não é? É resto. Mas pergunto-te eu, afinal de contas, temos vindo aqui a falar sobre Deus. O que é Deus? O que é que o Espiritismo diz sobre Deus? Primeiro que é a inteligência suprema, não é? A causa primária de todas as coisas. Depois, a partir daí, desse ponto de base, não o podemos comparar como sendo igual ao homem, não é? Não, estás a falar do Deus antropomórfico, não é? Exatamente. Pois, o Deus homem, ou o homem à semelhança de Deus, física. Isso é impossível, não é? Senão Deus também estaria condenado a morrer, não é? Entre aspas, como morre a nossa matéria, não é? Exatamente. Ou se transforma. Na verdade, a matéria não morre, a matéria transforma. Eu sempre pensei que Deus estaria fisicamente mais a ver com o homem, fisicamente, não é? Pois, e é esse princípio que é absurdo. Agora, nós somos à semelhança de Deus em espírito. Nas nossas capacidades de coautores da criação, mas isto aí é um tema muito mais complexo, mais vasto, para abordarmos aqui no nosso Diálogos Espíritas, ou no primeiro programa sobre Deus no Diálogos Espíritas. Exatamente. Mas sem dúvida que Deus só pode ser isso, não é? A causa primária. Sim, eu nunca acreditei, César, na minha experiência, que tivéssemos um Deus castigador. Exato, que castigava, não é? Eu fui criado com esse conceito. Pois, o Deus da Bíblia poderia não gostar de determinada ação, de determinadas palavras, ou determinada ação da nossa parte. E eu penso que fomos educados um pouco no medo, não é? Na ignorância do medo, e esse medo não nos deixa crescer, não nos deixa ser pensadores da nossa vida. Portanto, sem dúvida, não é? Porque competir-me a ser um pensador, um autor da minha própria história. E é o mais importante, desculpa interromper, eu acho que é o fundamental para os nossos ouvintes. Nós não somos nenhum pseudo-sábios da matéria, estamos só a dar apenas o testemunho, ressalvo outra vez novamente isto. Sim, nós não representamos nenhuma associação espírita, nós não estamos a dar diálogos espíritas, nós simplesmente... Conforme podemos estar a falar num café, viemos para o YouTube falar, penso que é mais comum. Exatamente, portanto, e viemos falar sobre aquilo que diz o Espiritismo, não é? Mas não representando nenhuma associação espírita, ou não representando nenhum órgão espírita. Mas acho que as grandes almas vêm-se nas alturas certas, não é, César? Nas batalhas. Sim, e nós estamos cá pronto para as batalhas. Aliás, eu considero que o pior da imparcialidade é não considerar todos os aspectos ou ouvir o outro lado, não é? O outro lado não ser ouvido. Isso é o pior da imparcialidade. Portanto, apenas estamos a opinar e a descrever o que nós sentimos espiritualmente. Até porque no nosso canal do YouTube
ele está disponível para comentários e para E estamos abertos a sugestões, não é? Que não é? sugestões, contra-argumentações, que também são ricas, Ou que não é? sejam educadas, não é? Exatamente, exatamente, não é? Mas repara, a compreensão de Deus pelo homem, ela tem vindo a evoluir ao longo da existência da vida na Terra. Pensas que daqui a 20 anos ou 30 será muito diferente? Muito diferente, não diria, porque a natureza não dá saltos. Com certeza. Mas com certeza que, à medida que o homem amadurecer intelectualmente e moralmente, também melhor compreenderá Deus, não é? E era aquele ponto que tu estavas a citar, que era interessantíssimo e que temos que falar, que é a questão do medo de Deus, não é? Repara, o Deus da Bíblia, não é? Muitas pessoas pensam que a Bíblia e que os Evangelhos são a mesma coisa, quando não são. Primeiro porque os Evangelhos e a Bíblia têm princípios completamente distintos em relação a muitos pontos. E segundo, porque a Bíblia foi escrita muito tempo antes dos Evangelhos terem sido escritos e muito tempo antes do próprio Cristo ter reencarnado na Terra. Ou seja, numa linguagem prática, havia muitos espíritos, portanto, impulsionados e inspirados por outros espíritos ou por outras entidades, não é? Que puderam escrever tudo o que nos é conhecido. É assim, por exemplo, repara, os Evangelhos, não é? Quando Jesus chegou à Terra, Jesus veio trazer uma noção de Deus completamente diferente da Bíblia. Enquanto que a Bíblia é o Deus severo e castigador, o Senhor dos exércitos, Jesus não, disse que Deus era infinitamente bom e justo, que Deus era misericordioso, que Deus é... Portanto, é uma visão completamente e uma evolução muito grande dos princípios, do princípio que estamos a tratar, que é Deus. E com certeza que também os atributos de Deus também foram se aperfeiçoando ao longo do tempo pela capacidade intelectual do homem, não é? Nós poderíamos citar aí alguns atributos de Deus, portanto, porque nós podemos falar sobre aquilo que Deus é, não é? Com certeza. Não é? E aquilo que Deus não pode deixar de ser. Ser. Não é? E nós vamos falar sobre aquilo que Deus não pode deixar de ser. E então o que é que Deus não pode deixar de ser? Deus não pode deixar de ser a suprema e soberana inteligência, não é? Não pode deixar de ser eterno, não é? Por exemplo. Não pode deixar de ser eterno, exatamente. Não pode deixar de também ser único e omnipotente, senão não seria um Deus único e Pai, não é? Exatamente. Não pode deixar de ser infinitamente perfeito. E soberanamente justo, não é? E bom. Soberanamente justo. Não castigador, como dizia o bocado. Exatamente, não é? Eu fico muito sensibilizado quando vejo, por exemplo, até padres a dizer temos que ser tementes a Deus. Isso é completamente errado, porque quem teme alguém não ama. E Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não disse, tendes que ter medo de Deus, não é? E isso é uma coisa importantíssima. Eu queria deixar uma ressalva a isso, César, se me permites. Sim. É que as massas populacionais do globo, em vários pontos, estão representando, nós representamos as energias muitas vezes do medo, ao longo dos séculos para trás em que fomos educados. Todo o mundo, toda a humanidade está com medo. E ninguém diz nada sobre isto. O que quer dizer que a educação nas escolas, a educação civilizacional, embora seja muito desenvolvida materialmente, informática, em todas as áreas, não nos ensina nada sobre as pessoas, sobre o espírito.
eu penso que é a altura de ser ensinado na escola algo sobre o espírito. Porque o medo está de maneira enraizada que não nos deixa pensar. E é isso que também fico sensibilizado, que vai de encontro precisamente à tua preocupação. É, sem dúvida. As pessoas não serem autoras dos seus pensamentos, pensarem pela própria cabeça, não pela cabeça dos outros e não temerem, não ter o medo, porque o medo ata as mãos. Exato, o medo é castrador, não é? Claro que o que nós vamos dizer é um bocado duro, mas é muito verdadeiro, não é? Que um dos grandes instrumentos para as religiões dominarem os seres humanos é precisamente pelo medo, não é? Pelo medo de Deus, pelo medo da não salvação, pelo medo de ir para o inferno. Medo de perder o emprego e terem que fazerem uma série de coisas absurdas, terem medo disso também, não é fruto de... Sim, também, não é? Portanto... Mas será curioso de explorar noutro episódio. Com certeza. Eu gostaria só de terminar este capítulo, isto é, terminar por hoje, porque vamos continuar então numa próxima oportunidade, deixar ler uma frase de um autor conhecido, para deixar os nossos ouvintes a pensar nisto. Força. Somos amor, somos luz, somos os mais fiéis representantes de Deus, somos as energias de Deus. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima vídeo do Diálogos Espíritas.